que Ainda começou, né? é. Ainda não tem Esperando ninguém. Débora chegar para poder começar. Gente, esperar um pouquinho. Para quem está entrando, essa é uma live, primeira live do coletivo Jurema Preta e a primeira live que eu faço também, né, com o tema Experiências e Vivências Brasileiras no Senegal. Estou esperando Débora entrar, que é a nossa convidada, para a gente poder dar início de fato à conversa. Escrever logo o tema e fixar. Peraí, tá saindo. Só um minuto que eu nunca fiz isso e eu tô todo atrapalhado e nervoso. Tudo bem aqui? Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, Denise. Boa noite, Vinícius. Boa noite, todo mundo. Estou esperando Débora para a gente começar. Deixa eu só ver aqui pelo WhatsApp. Deixa eu só ver se houve algum problema de comunicação, gente. Se Débora tá achando que é na minha página e não na do Jurema, porque provavelmente se isso acontecer a culpa é minha, viu? Logo avisando. Gente, enquanto Débora não entra... Opa, Fred, só para contextualizar vocês um pouco, né? Bom, eu tô nervoso, né, porque é essa a primeira vez, enfim, mas tá aí o tema Experiências e Vivências Brasileiras no Senegal. Né, qual é o lugar que eu tô falando? Tô falando do meu lugar como antropólogo, né, como quem realizou parte do trabalho de campo da tese de doutorado no Senegal, onde eu fiquei e morei, de fato, por 6 meses, né, e vivenciei uma gama de situações que passam por estranhamento, descobertas, reafirmações, enfim, e diferentes identidades, né, ou diferentes identificações, como a gente prefere falar dentro da antropologia, né? Mas a ideia hoje é a gente conversar com a Débora, que é alguém que mora há 6 anos no Senegal, né? E aí trazer um pouco da vivência dela também a partir disso. E porque assim, a gente, como diz a Chimamanda Adichie, né, é rodeado de histórias únicas, narrativas únicas e estereotipadas sobre diversos povos, e a gente se depara com isso com relação às experiências que a gente vai tendo no contexto africano. As pessoas fazem perguntas, tem isso, tem aquilo outro, foi difícil, enfim. Uma gama de coisas que remetem aos estereótipos que a gente tem sobre o continente africano. E aí, nessa troca com a Débora, a gente vem pensando, né, sobre que imagens são essas, a partir, evidentemente, da experiência no Senegal. E eu acho que essa é a primeira coisa a ser dita, né? A gente não está falando sobre a África. A gente está falando sobre a imensidão que é o continente africano,
com seus diversos países, com suas diversas etnias, mas a gente está falando é, a respeito das nossas experiências no Senegal e que são circunscritas a nós, a nossas experiências. Né? Não dá para eu falar sobre todo mundo que foi ao Senegal. Não dá para eu falar, não dá para Débora falar sobre a minha experiência, nem eu falar sobre a dela. Né? A gente tem, por exemplo, o Fred, que é outro antropólogo que foi recentemente ao Senegal. Bom, Denise, só vou responder a ti enquanto a Débora está para entrar. A experiência foi em Dakar, no meu caso, mas não só em Dakar. Eu fui a Touba, né, que é uma outra cidade também considerada sagrada para uma tradição muçulmana no contexto senegalês e fora do Senegal também. Tive em Ziguinchor, tive em Toubab Dialaw, enfim, diferentes regiões do Senegal, mas o meu trabalho de campo se realizou predominantemente em Dakar. Tá? Deixa eu só ver se Débora me respondeu. Tá, ela está já entrando. Bom, acho que dentre as experiências que queria que, quando a Débora entrar, que a gente conversasse um pouco, que tem a ver com o que eu vivenciei, com o que ela vivencia, né, é que a gente passa de um lugar, né, de afirmar a nossa negritude no contexto brasileiro. Né. Eu lembro que uma das perguntas que me faziam antes de ir para o Senegal era: eita, Gilson vai descobrir como é que é ser negão no Senegal. E essa se tornou uma tônica que virou até tópico da minha tese de doutorado. Pronto, Débora entrou, porque a gente descobre o que que não é, que estar no Senegal não é ser negro, mas também não é ser branco. Deixa eu chamar a Débora aqui. Débora entrou? Oi. Cadê você? Ué, gente. Eu tô vendo a sua casa. Tu tá vendo a minha casa? Então deixa eu inverter a câmera. Eu não tô conseguindo me Pronto, ver. aí. Tá conseguindo me ver? Pronto. Eu tô às cegas, mas se você tá me vendo, tá tudo certo. Gente, pronto. Agora a gente tem a live completa, né? Prazer enorme, assim, tava muito nervoso para começar. Já comecei falando antes de você entrar, Débora. Prazer é super meu, uma honra. Eu tava seguindo uma página que tem uma diferença de uma letra, que eu tava o tempo todo achando que era tua. Por isso que eu falei: Gilson, tu não começou ainda a transmissão, tô esperando. Gente, vamos começar agora de fato. Débora estava só contextualizando um pouco, né, Aham. sobre algumas questões, mas a minha expectativa é muito mais a gente ter essa conversa, essa troca, né, Sim. e reanunciar aqui. Eu fixei o tema dessa live no Insta, mas eu vou só repetir para quem está entrando: experiências e vivências brasileiras no Senegal. Né? Débora, eu queria que tu se apresentasse. Eu não queria ser eu a fazer isso, queria que você se apresentasse do jeito que você quiser. Vamos lá, amiga, saudades. Saudade muita também. Então, Gilson é um irmãozão. Essa é a primeira vez que a gente se fala com muita gente assistindo, né? Mas a gente já teve altos papos. Gilson é nosso irmão mesmo, assim. Já teve aqui no Senegal, a gente se conheceu, foi uma delícia essa convivência. Então, eu estou me sentindo muito honrada por esse convite. Então, gente, meu nome é Débora, eu moro aqui no Senegal desde 2014. Eu mudei para cá com meu marido e meus filhos. Hoje em dia, o mais velho já bateu asa, né? Ele foi fazer os estudos em outro lugar, ele terminou o ensino médio aqui, ele foi estudar no Brasil. E, enfim, a gente vive aqui, a gente se envolve em um projeto social, a gente chegou aqui, tentou descobrir, né, o que as pessoas precisavam, como a gente poderia servir, ser útil.
Então, a gente acabou enveredando pelo caminho do ensino, que é algo que não pode ser tirado nunca. E hoje a gente desenvolve um projeto de ensino técnico para jovens, né, que estão nessa faixa aí, que saíram da escola e não conseguem entrar na universidade. Existe esse problema muito típico da sociedade daqui. Então, a gente tem dado formação técnica para esses jovens, a gente tem um instituto aqui. E é isso. Eu sou professora de francês, então as aulas de francês também ajudam, né, a trazer mais recurso financeiro para o projeto. E é dessa forma que a gente vive aqui. Denise falou que o meu rosto não está aparecendo. Agora Eu tô tá? te vendo. Eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo. Tá, eu tô vendo nós dois. O seu rosto fica sendo. As letras ficam indo pro seu rosto. Mas vamos lá. Eu tô bem Bom, enquadrada? tá tudo certo. Ok. É, deixa eu ver aqui. Ah, ok. Tô tendo ajuda técnica aqui de Wilson. Vamos lá. Ok. Gente, Débora, tu mora há 6 anos aí, não é isso? 6. Deixa eu só contextualizar um pouco o pessoal. Gente, assim, Débora é pernambucana, né? Como foi que eu conheci ela? Carlinhos. Ah, obrigado. Carlinhos, que é o companheiro dela, os filhos dela, enfim, essa família é maravilhosa. É, eu não conhecia ninguém no Senegal, né? Não tinha nenhuma referência de pesquisador brasileiro no Senegal. Até então, de fato, acho que vale falar isso, né? Até então nós não tínhamos nenhuma pesquisa brasileira na área da antropologia feita aí, né, no Senegal. E aí a gente, o Harry Scott, que é o meu orientador, ele é a filha de Scott, né? A Amanda estudava com Débora, são amigas de muito tempo, e foi aí que ele me colocou em contato com a Débora e com o Carlinhos e com a família. E assim, eu até pensei em colocar a camisa amarela que Carlinhos me deu hoje, só para ter isso como contexto. Porque quando eu cheguei no Uhum. Senegal, a minha bagagem demorou uma semana para chegar. E dentre as pessoas que me acolheram, Débora e Carlinhos me acolheram e Carlinhos me doou roupas. Dentro delas a camisa maravilhosa que todo mundo tem inveja até hoje. E aí, Carlinhos e Débora me davam umas dicas assim, não pague mico, ou quando pagava, riam na minha cara, enfim, né? E eu queria muito, Débora, que tu falasse um pouco sobre essa a chegada de vocês, esses estranhamentos, aquilo que a gente chama de choque cultural. Como é que foi para Sim. vocês isso? Depois eu posso falar um pouco também, mas enfim, vamos te ouvir. Então, a minha chegada no Senegal ela foi marcada por duas coisas assim muito características. Foi uma completa ignorância e uma vontade enorme de acertar, de fazer as coisas direito. Então, eu acho que eu consegui ir me adaptando, as coisas só não foram piores, porque eu realmente eu queria fazer as coisas direito, eu não queria machucar ninguém, maltratar, fazer o que era errado. Então, eu estava consciente da minha ignorância. Eu acho que a primeira coisa que, né, eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, como eu vou aprender a me relacionar com as pessoas? Porque é muito diferente. Eu cheguei me achando negra a partir da minha experiência do Brasil, e um choque aqui muito forte foi quando eu comecei a conversar com as pessoas e as pessoas viravam para mim e falavam assim: não, porque você é branca. E aquilo ali foi horrível. Eu me senti perdida, porque a minha identidade no Brasil foi toda construída em cima da minha negritude. E de repente eu chego aqui e eu sou branca. Como assim? Então, mas o que era que acontecia? Eu tentava entender, né? Então, eu tive consciência da minha ignorância, tive consciência da minha falta de tato, da minha falta de jeito. Eu sabia que provavelmente por dia eu, no mínimo, pagava aí uns 10 micos, cometia aí uns 10 erros. E aí eu tentava observar. Observar, tentar ser humilde, tentar ter aquela visão assim de que a minha cultura não era superior à cultura, né, daqui do Senegal. O que eu entendia como minha cultura não era superior à daqui, era somente diferente. Então, isso ajudou muito a superar o choque. Mas, de cara, a língua foi um problema, porque eu vim confiando no francês que eu tinha.
Eu era professora de francês, então eu falei assim, gente, cheguei lá, vou reinar absoluta, né? Porque eu vou me comunicar com todo mundo. E aí, qual não foi meu choque quando eu descubro que Obrigado. uma pequena parte da população fala francês e que as pessoas têm muito orgulho de falar a língua nacional, a língua, né, que não foi imposta por colonizador, que era uma língua que era daqui já, o Wolof, uma das, né? Porque se a gente for falar de todas as línguas aqui, a gente vai para mais de 30, porque cada etnia tem a sua língua correspondente. Então, eu tive já que entender que o francês não ia servir de muita coisa e tive que começar a aprender a língua. E aí você fala assim, que língua é essa? Gente, ela é completamente diferente de qualquer outra língua que você possa imaginar, né? Então, eu tinha o francês, eu tinha o inglês, mas eu tive realmente que mergulhar na experiência de conhecer, de entender a forma das pessoas pensarem aqui para eu poder entender a língua. Então, foi um processo de aquisição linguística, mas também foi um processo de aquisição cultural ao mesmo tempo. Uma outra coisa que eu valorizava muito e que aqui é bem diferente era a individualidade, né? A privacidade. Então, eu falava assim, bom, é a minha casa, minha família, meu mundinho, eu estabeleço um muro, né, entre o que é privado e o que é público, e aqui as coisas não funcionam muito bem assim. A vivência ela é muito mais coletiva, tudo é muito voltado para o estar junto, para o participar, para a coletividade, para o grupo. E foi uma coisa que me deixou um pouco desconfortável no início, mas que com o tempo eu fui vendo as belezas disso. Então, hoje em dia, né, depois de 6 anos, você sabe que existem seus inconvenientes e seus convenientes, como tudo na vida. Mas hoje em dia eu estou acostumada já, então perguntas pessoais e tudo, super, super faz parte da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou falando sobre essa coisa da experiência da negritude, né? Nas nossas Sim. conversas, sabe que isso foi marcante para mim também, né? Desesperador em um dado momento. E eu te pergunto assim, porque para mim, em um momento, né? Pessoal, só para contextualizar, o Olof, né? Como Débora colocou, Débora, inclusive, devo salientar isso. O Senegal não tem tantos brasileiros assim, né? Em comparação com outros povos de outros países e tal. Mas os brasileiros que existem, dos que eu tive chance de conhecer, né? Débora era a única que, para mim, enquanto brasileiro, também era identificada como negra. E também, você, Débora, era, até onde eu lembro, a pessoa que melhor estava se desenrolando no Olof, dentre as pessoas que eu conheço em termos do teu comprometimento com a língua. E aí, só um parênteses sobre isso. Antes de ontem eu vi um antropólogo também senegalês, dois antropólogos senegaleses, né? O Gana Ndiaye, que é Seré é uma etnia senegalesa, né? E o Alan Pascal Kali, que é Mancai, outra etnia de origem da Guiné-Bissau, acho que também está no Senegal. E o Gana falou sobre o lugar da língua, né? Que não adianta, por exemplo, a gente pesquisar um lugar e não conhecer a língua, porque além de desrespeito, de violência simbólica, tem uma gama de outras questões aí que eu, por exemplo, fui para o Senegal falando um francês ruim, que Débora foi minha professora no Senegal, me ajudou muito, e aprendendo o Wolof, que eu chamo hoje de Wolof da rua, foi o que me fez não ser tão enrolado, né? Porque tudo no Senegal é comércio, é o que a gente chama em Wolof de Wahali, né? É a pechincha nossa de cada dia, mas para tudo, para pegar um táxi, para comprar um tecido, para comprar uma comida, para tudo. Mas eu que queria, dito isso, Débora, eu queria que tu, porque em algum momento eu deixei de ser chamado de Tubabe, eu deixei de ser Tubabe para ser metis, para ser mestiço, para ser Pearl, para ser outra coisa que não era Tubabe. Mas também nunca fui identificado como brasileiro, por não ser negro. Como que foi isso para você? Não tem Então, sido. passado esse choque, passado esse. Tem as fases, né? Passado esse choque de como assim? Eu sou negra e querer impor minha negritude a todo custo e as pessoas virarem e falarem assim, não, você não é negra e pronto. Eu fui para uma outra fase que foi de tentar entender por que danado que eu não era negra, ué.
Agora eu quero entender isso. Então eu fui entendendo que o ser negro, ele está associado a um conjunto de princípios, de valores, de forma de ver e perceber o mundo e viver, né, as suas experiências aqui, que é completamente diferente do que o mundo ocidental diz que é a forma padrão, né, de viver, de pensar o mundo, princípios éticos e tudo isso. Então, eu fui entendendo por que que eu era chamada de branca. E não era muito associada à cor da pele, porque eu já conheci senegalesas da minha cor. Então, eu comecei a sacar isso e sacar que, na verdade, quando eles me olhavam, eles viam um conjunto de princípios e valores que representavam o mundo ocidental. Inclusive com uma certa desconfiança, às vezes com raiva, às vezes com desprezo, porque representava para eles uma sociedade decadente. A verdade é essa, né? Uma sociedade decadente, uma sociedade que não respeita os ancestrais, uma sociedade que as pessoas de idade não têm valor, uma sociedade que esqueceu da própria espiritualidade, enfim. Então, aos poucos, eu fui começando a ter experiências com as pessoas, sempre consciente da minha ignorância. Eu acho que isso foi o que sempre me salvou, porque eu estava sempre pronta a fazer perguntas e a tentar entender, e até sacar quais eram os momentos em que não dava para perguntar, né? Em que era momento somente de viver e de tentar entender aquilo ali. Porque também não é o tempo todo que você pode ficar fazendo pergunta. E então eu fui começando a me incorporar, e é uma coisa que vai muito além da forma de se vestir, claro que passa por isso, né? Passa pelo que você veste, passa pelo que você come, mas isso é só um aspecto superficial da experiência. Existe uma mudança de mentalidade, existe um se colocar do mesmo lado que as pessoas para tentar olhar o que elas estão olhando do mesmo ponto de vista delas. Eu não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. Faz muito. Então, eu passei por esse processo e o que eu percebi foi que aos poucos as pessoas começaram a me olhar com menos desconfiança, começaram a desconfiar menos das minhas intenções, então eu já não era tubabe. E aí com o tempo vem, né, aquela frase dos sonhos, que nada, você é senegalesa, que é assim, a minha realização, Claro. né, passou por eu receber um nome senegalês, por eu ser considerada irmã de uma senegalesa, e realmente a gente se apresenta como irmã. Então, enfim, essa experiência toda, esse conjunto. Então, hoje em dia, eu entendo que eu nunca vou ser 100% senegalesa, e eu não tenho essa pretensão. Eu sou também o meu passado, ele faz parte de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto confortável com as pessoas, eu consigo entender o ponto de vista, muitos dos pontos de vista, inclusive, se tornaram os meus. Então, eu me pego, às vezes, falando mal de Tubabe, falando assim, isso é coisa de Tubabe. Tubabe é uma forma daqui de branco, né? Então, isso é coisa de branco. Então, eu já me pego comprando a briga e olhando por esse ponto de vista também. Então, Uhum. passou muito por esse processo. E Débora, enfim, é porque essa coisa da live do Instagram a gente fica limitado, né? Mas vamos lá. É um É, saco. o que. Depois eu vou te perguntar um pouco sobre como foi esse nosso encontro e tal, para a gente pensar um pouco isso. Mas, Uhum. assim, é, 6 anos é muito tempo, né? Você viu seus filhos crescendo, né? Eu já não conheço. E você teve que ouvir muita coisa, né? Daqui do Brasil, em relação a estar aí no Senegal. Para começar, vamos falar sobre os estereótipos, né? Qual foi a reação das pessoas quando você dizia que ia sair do Brasil, ia sair do seu trabalho aqui, né? E ia se embora para o Senegal? Então, eu preciso falar primeiro da minha reação, né? Porque Por favor. quem teve vontade de vir primeiro para o Senegal foi meu marido. Eu estava de gaiata na história e, do alto da minha completa ignorância, eu bati o pé e falei assim: não vou para o Senegal, não vou viver num lugar atrasado daquele. Então, assim, eu preciso admitir que. E são palavras muito fortes mesmo, mas eu preciso admitir que eu fiz isso, que eu pensei assim, porque às vezes eu me vejo sem paciência com quem pensa assim, e em vez de buscar o caminho do ser didático, né, do compartilhar conhecimento,
eu fico com raiva e perco a paciência. E Carlinhos, ele vive me chamando a atenção para isso. Ele diz assim: se lembre que um dia a gente esteve nesse lugar de ignorância. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, como se diz, né? Paciência porque está começando. Então, Uhum. eu resisti a isso. Carlinhos foi quem se apaixonou, foi quem veio e falou assim: o motivo da minha vida é eu vir para o Senegal, eu quero. Na época a gente tinha uma empresa, ele tinha uma empresa, eu trabalhava no banco, então eu falei assim: não vou trocar a segurança disso para ir para o Senegal, sei lá, vai que meus filhos vão ficar revoltados. E então as pessoas também reagiram. Quando eu, né, depois de. Eu fiz duas viagens, uma viagem foi sozinha com Carlinhos, e a segunda viagem foi com nossos filhos. Então eu cheguei a esse ponto de falar assim: bom, se os nossos filhos. Na verdade, assim, falando de Deus, né, eu pedi um sinal a Deus. E Deus se Uhum. manifestou da forma que eu entendo, e através dos meus filhos ele me deu um sinal. Então eu tinha pedido para Deus para ele falar dessa forma comigo. E o meu filho mais novo, indo embora, né, indo a caminho do aeroporto, ele falou assim: mãe, se você não voltar para o Senegal comigo, se você nunca mais voltar aqui comigo, eu vou crescer. E quando eu crescer, eu vou voltar aqui sozinho, porque eu quero viver, morrer e ser enterrado no Senegal. Então, Gabriel foi o falou meu isso, mas filho, foi Carlinhos Filho, na época ele tinha 8 anos. Gabriel. Uhum. Foi Carlinhos Filho. E foi interessante porque, né, uma criança tinha mais sensibilidade do que eu, uma criança tinha mais coragem do que eu. E eu entendi que aquilo ali era um sinal de que eu realmente deveria vir. E foi interessante porque a partir desse momento eu me apaixonei completamente. Então foi o momento em que eu abri mão da minha ignorância Uhum. completa e passei para um estado de ignorância parcial. Comecei a buscar informações. E aí vem a questão da família e dos amigos, né? Pessoal dizendo que eu estava louca, que eu estava acabando com a minha vida, de que meus filhos iam ficar revoltados. Então, todos os temores que antes eram meus, eu tive que fazer frente a isso nas outras pessoas também. Mas eu fui acalmando. Tu sabe, tu me conheces, Gilson, tu sabe que eu não sou uma pessoa de, né, muito confronto direto. Então, eu fui na manteiga, né? Eu fui na manteiga com a galera, fui falando, não, gente, calma, vai dar tudo certo e tal. E hoje em dia eu acho que a melhor resposta é essa, eu estar aqui, eu estar feliz. Eu sei que muitas dessas preocupações eram de pessoas que me amavam, né? Legitimamente, elas se preocupavam mesmo comigo, de verdade, com o meu bem-estar, com a minha segurança. E a melhor resposta que eu posso dar é o que eu tenho muito prazer em dizer, é assim, gente, o Senegal é um lugar maravilhoso. Venham aqui, eu vou ter muito prazer em receber vocês aqui, em falar de toda essa beleza que tem aqui. Não só beleza física, mas beleza intelectual, beleza cultural, beleza espiritual. Tem tanta coisa legal aqui. Então, eu hoje vou lá buscar quem estava no mesmo lugar que eu estava, né? É, e Débora, agora, já que você está se expondo, eu vou pedir para você me expor, então, né? Nessa Ai. situação. Porque, gente, só explicando um pouco, né? Tipo, apesar de toda a minha dedicação como antropólogo, né, a tentar compreender, o motivo que eu fui para o Senegal foi que minha pesquisa era sobre ajuda humanitária de brasileiros que foram atuar no Senegal e foram atuar também no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Tuparetama. E eu não fui naquele desejo assim, ai, eu vou conhecer a mãe África, eu vou pisar na terra dos meus ancestrais e tal. Não, tudo isso estava lá, mas não era prático, era pragmático. Estou indo fazer meu trabalho de campo. E eu não sabia, assim, eu falei com Débora e com Carlinhos, companheiro dela, e uma das coisas que eles me deram foi o conselho, traga casaco, né? Que é, por exemplo, dos estereótipos que a gente se depara das pessoas achando que tudo em África Sim. é quente, né? Aquela bola de sol, né? E aí, assim, eu não segui esse conselho e não segui outro. A única coisa que eu levei foi, por exemplo, uma segunda pele, né? Que eu lembro que eu acho que não levei casaco nenhum. Eu fui ganhando casaco, depois fui tendo que comprar casaco. Mas muita gente riu da minha cara, né? E Carlinhos e Débora foram, Fomos foram alguns essas desses. pessoas que riram da minha cara. E Débora, é, isso também fala desse lugar de ser tubabe depois de não ser tubabe, né? Me fala aí como foi para vocês se deparar com isso
nisso Você tudo. diz nos deparar com isso contigo? Comigo, em mim. Então, foi engraçado porque a gente te viu vivendo processos semelhantes aos que a gente vivia, né? Mas o que foi que aconteceu? A gente não teve um processo de adaptação muito traumático. Por quê? Porque a gente já tinha essa consciência de que a gente não sabia de nada. Então, tudo a gente pedia ajuda, tudo a gente perguntava. E as pessoas foram começando, né? Você pergunta para uma pessoa sobre a terra dela, sobre a cultura dela, essa pessoa vai sentir muito prazer, né? Quando alguém pergunta sobre a minha cultura, eu tenho muito prazer em falar. Então as pessoas foram se abrindo muito com a gente, então elas foram dando conselho, ó, isso aqui é assim e tal, e eu falava na cara de pau, ó, gente, eu posso sair assim, isso aqui tá adequado, isso aqui é certo, se tal coisa acontecer, é bom ou é ruim? Então as pessoas foram me dando meio que um mapa cultural que foi me permitindo ter uma entrada né, na sociedade um pouco menos traumática, um pouco mais gradual, vamos dizer assim. E quando a gente te viu, né, chegando aqui e fazendo algumas coisas que a gente sabia que não ia dar certo, e a gente falava, Gilson, então. Eu lembro muito da história do casamento. Posso contar essa história da roupa? Uhum. Tu sabia que eu ia contar, né? Gilson, então, aqui existe uma coisa interessante que é assim, quando você vai usar as roupas normalmente, né? Você não vai e compra, não é muito comum você comprar roupa. Você até compra ser naquele estilo ocidental, né? Que você compra em loja e tal. Mas essas roupas daqui, as típicas, você não vai achar vendendo na rua. Ah, mas eu achei vendendo na rua. Então, aquelas que estão vendendo na rua, elas são feitas para turista, elas são de uma qualidade um pouquinho inferior. E rasga. E o próprio senegalês, assim, ele vai rir de você porque ela não é muito bem vista, né? No máximo, algumas pessoas usam, mulheres, né? Empregadas domésticas, usam para fazer serviço doméstico, enfim. E aí, Gilson falou que tinha sido convidado para um casamento. A gente falou, então, vamos no costureiro, a gente te leva num costureiro bom, e ele vai fazer tua roupa, a gente ajuda a escolher o tecido. Aí, Gilson falou assim, né? Então, tá bom, eu vou ver. E aí, uns dias depois, ele chega todo feliz, né? Sorriso de orelha a orelha, falando assim, gente, vocês não imaginam a economia que eu fiz, porque o costureiro ia cobrar X, eu consegui comprar uma roupa linda para o casamento pela metade do preço. A gente falou assim, mas aonde? Ah, na rua, numa feira, mas ó, nem parece roupa de rua. Aí a gente falou assim, tá bom, você que sabe. E aí ele me foi no bendito casamento com essa roupa. O que foi que aconteceu, Gilson? Gente, assim, e aí eu acho que eu pedi para Débora contar alguma dessas coisas, porque depois dessa, quem me conhece de perto sabe que depois da experiência de viver no Senegal, né, eu me tornei muito mais radical, como algumas pessoas podem querer colocar, sobre o que é esse Ocidente, né? Gana, boa noite, querido. Gana entrou, Gana Njai. Ai, que É, legal, que honra. que honra. E por que que eu me tornei muito mais duro quanto a isso? Porque a postura que eu tive com você e com Carlinhos foi uma postura ocidental, foi uma postura de tubabe, né? Foi uma postura de quem acha que sabe, né? Que chega no lugar da arrogância moderna ocidental, na arrogância de quem não é do lugar e acha que sabe se virar, né? E a mesma impaciência que você disse que tem, às vezes hoje, Carlinhos, aí chama atenção, eu tenho que me vigiar também hoje em dia, né? E aí, gente, assim, eu mandei foto com a roupa, né? E eu olhava ao redor e todo mundo muito mais arrumado do que eu, né? Todo É mundo a muito mais. sensação ruim. Porque assim, eu fui e comprei uma roupa que é bonita, ok, mas é bonita para botar uma bermuda aqui no Brasil, botar uma roupa aqui no Brasil e sair, mas não para um casamento, né? Tanto é que depois disso, eu acho que teve ainda uma situação anterior a essa que a Débora contou, que eu comprei um bubu, né, um conjunto. Gente, com perdão na palavra, a roupa mais fuleira que eu podia comprar no Senegal, né? E fui para uma reunião a convite de Débora e de Carlinhos. Débora, o Indiai está te dando boa noite aqui.
Boa noite, Indiai. Boa noite. Ana. É, E aí, tipo, boa noite, Jai. E aí, tipo, o que acontece? Eu levantei, né? As pessoas, eu fui dar bom dia para todo mundo, para o público lá, os amigos de Débora e Carlinhos. E eu tava achando que tava sendo o máximo com aquela roupa, na minha cabeça era típica, mas eu tinha comprado numa feira e que Richard Baepá, que é também, como a Débora falou, a irmã dela é meu irmão no Senegal, assim como todo mundo da família Baepá, hoje em dia, né? É, Ele foi e me ajudou a comprar. Ele me deixou aprender na marra que aquilo não era roupa para sair, aquilo não era roupa senegalesa, tudo mais. Bom, e isso tem a ver com muito desse aprendizado, que para mim teve que ser em muito pouco tempo, né, porque eu não ia morar mais do que 6 meses no Senegal, Sim. né, e tinha a ver também com essa arrogância que a gente acha que não está carregando, né, que a gente traz daqui. E que eu tenho batido na tecla, né? Essa arrogância, ela é de uma história ocidental, de uma história da modernidade, que ela é branca. Ela é Tubabe, é a história Tubabe. Que passa Pode falar. pelo viés do individualismo, né? Eu não preciso que ninguém me ajude. É humilhante você ser ajudado, que é diferente do que a gente vê aqui. Isso. E Débora, assim, é, eu fico pensando assim aí nesses estereótipos, porque um dos objetivos dessa live, gente, é que a gente fuja dessa história única, como diz a Chimamanda Adichie. Fuja dessa história estereotipada, né, sobre os países africanos e partindo dessa experiência de brasileiros, né? Para mim é sempre uma honra ter senegaleses, especialmente assistindo, compartilhando e tal, né? E também uma responsabilidade porque a gente está falando e deixando muito claro, a gente não está falando do lugar de fala de ninguém, a gente está falando de uma experiência brasileira no Senegal, Sim, né? sim. E uma das coisas e aí, enfim, perguntar para ti, para poder te falar depois também, é o Senegal, assim como alguns outros países africanos, tem como costume é, comer no bol, né, no bol, que é a Uhum. comida coletiva, né, comer ao redor de um recipiente coletivo, geralmente de metal, no caso do Senegal, né, que pode ficar 2 pessoas ou 6 pessoas ou mais, enfim, dependendo de qual contexto for, se for dentro de uma residência ou numa casa. E eu lembro que um dos motivos que eu comecei a deixar de ser tubabe foi que desde que eu cheguei, eu comi no bol sem grande cerimônia, né? Como foi para você isso, Débora? E como é receber as pessoas aí e ter essa experiência da alimentação? Vamos falar um pouco disso. Então, quando você fala receber as pessoas, é receber as pessoas que moram aqui, tipo, visita, ou receber gente de fora que vem visitar, tipo, amigos brasileiros Primeiro, que vêm? para vocês, como foi o bol, né? Ok. Como foi? Uhum. Porque, gente, só para contextualizar, o bol tem toda uma importância, comer ao redor do bol tem toda uma importância para a cultura senegalesa. Nas diferentes etnias, eu conheci a Guiné-Bissau também, faz parte da Guiné-Bissau, tem alguns outros contextos que fazem parte, mas quando eu mostrava para as pessoas aqui, a primeira reação era, ixi, mas todo mundo Uhum. era esse tipo de reação, né? Porque a gente está acostumado também, por causa do individualismo, a comer cada um no seu quadrado, cada um no seu prato. Mas vamos lá, Débora. Uhum. Então, a experiência do Bowl foi tranquila para a gente, e eu posso falar por mim, e por toda a família, porque a gente já tinha observado, né? A gente já tinha feito 2 viagens, então a gente já tinha visto que era assim, então houve toda uma preparação gradual para isso, e sinceramente, aí eu só posso falar por mim. Eu não Claro. tenho absolutamente nenhum nojo, eu não precisei fazer nenhum esforço. Pelo contrário, a primeira vez que me chamaram para comer num bowl, eu já estava ansiosa e fui lá doidinha, inclusive, assim, eu cometi uma super gafe, né? A primeira vez que me chamaram para comer no bowl, eu já tinha visto outras pessoas comerem e queria muito ser chamada. E aqui no Senegal, como em vários outros países muçulmanos, a mão esquerda ela é considerada impura, né? E eu já sabia disso.
Eu já sabia disso, eu já tinha até treinado. Não, fala, não, porque quando me chamarem, eu sou canhota, né? Eu vou colocar minha mão assim por baixo da coxa para ela não se mexer. Então eu já estava com tudo programado na minha cabeça que ia ser perfeito. E aí, a primeira vez que me chamaram para comer num bowl, eu fui lá toda empolgada. Eu meti a mãozona esquerda dentro do bowl. Ei, Acho que eu nunca te contei isso. não sabia não. Eu gelei. Assim que eu vi a minha mão assim saindo, eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. E assim, o negócio é tão sério que a comida do bowl ela pode ser inutilizada, né? Então eu tava com um grupo de mulheres, um grupo de amigas. A minha sorte é que aqui a cultura do hóspede ela é tão forte, né? A honra, essa honra que se dá ao hóspede, a visita ao forasteiro, isso é muito, muito forte mesmo. E é um valor cultural que é muito associado até à honra mesmo da família. Então, a minha sorte foi que essas pessoas fingiram que não viram nada. Elas viram, porque as pessoas aqui são extremamente observadoras. Então, fingiram que não viram e eu consegui, né? Encolher minha mãozinha, colocar para baixo, colocar a mão e continuar comendo. E aí, o comer no bowl tem também o comer com a mão, né? Muitas vezes as pessoas comem no bowl, cada um com a colher. Só para complementar, explicar melhor como é que funciona isso. Você imagina como se fosse uma fatia de pizza, né? Na sua frente, é a melhor explicação que eu posso dar. Então, é uma porção assim, ó, triangularzinha, aquela porção ali você não pode invadir a do seu coleguinha do lado. Você tem que se prender àquele seu espaço. Gente, Débora fez alusão à pizza que eu achei perfeita, mas isso assim, cada pessoa sabe qual é o seu espaço. Ninguém está marcando ali, não. Exatamente. Não, 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 ninguém tá marcando. É só assim. Eu explico isso para quem vem de fora, né? Às vezes a gente recebe amigo brasileiro que vem e tal, os amigos tubados da gente, então é um jeito mais fácil de explicar é falando, olha só, fatia de pizza é sua, começa daqui, e aí o dono da casa vai lhe dando algumas porções extras. Mas, enfim, isso é o papo. Mas o que foi que Uhum. aconteceu? Eu. Meu Deus, eu esqueci o que eu tava falando, Jesus. A gente comendo no bol. No, comendo no bol, não, lembrei. Colher. Então, geralmente as pessoas comem de colher em centros urbanos, né? Aqui em Dakar você vê muitas pessoas no bol, cada um com uma colher e comendo ali do seu espaço. Mas no interior, ou até em algumas casas mais tradicionais no dia a dia, é bem comum se comer com a mão. Então, a minha primeira Uhum. experiência no bol foi com colher e depois de algumas vezes eu tive a oportunidade de comer com a mão. Aí vem a minha ignorância manifesta, que foi o quê? Comer com a mão é bagunça, né? A gente vê criança comendo com a mão, mete a mãozona lá e faz assim, come de qualquer jeito. E foi assim que eu comi das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de usar a mão para me alimentar. E aí, depois de um tempo de convivência com as pessoas, né, entrando mais nos lares e fortalecendo o laço de amizade, você começa a perceber que tem alguma coisa de errado entre o seu comportamento e das outras ao seu redor, que alguma coisa está rolando lá que não está rolando aqui com você. Então, foi aí que eu tive que admitir minha ignorância para uma amiga minha e falei assim: me ensina a comer com a mão direito, do jeito que vocês comem. E aí quebra de estereótipo mais uma vez. Gente, esse negócio de comer com a mão não tem nada de selvagem, é uma coisa super refinada, é uma coisa que existe toda uma etiqueta, existe todo um significado. Como a gente já ouviu uma pessoa dizer, bom, vocês não sabem quem comeu no garfo que você está comendo. Eu sei que da minha mão só como eu. Então, para eles é muito mais sujo se comer com talher do que comer com a mão. A mão é sua, você lavou, ela é sua somente. Então, a minha amiga foi me mostrando. Então, existe todo um movimento, né? Dos dedos, de como eles devem fazer, de como você pega, de como você enrola a mão, do quanto sua mão, quando você leva a comida à boca, você tapa Uhum. a sua boca, não é para as pessoas verem sua boca aberta. Então, assim, é uma arte e é uma coisa muito bonita. E eu amei descobrir isso. Então, Débora, Denise está perguntando também aqui, etiqueta. Ah, é, Denise está perguntando aqui se tem aquela bolinha. Ah, ela está dizendo, tem aquela bolinha que fazem da comida. que bolinha. É, Ah, sim, 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 sim. É o bolinho de comida. isso. Porque, assim, deixa eu lembrar aqui assim, uma coisa. Gente, eu não aprendi a comer perfeitamente com a mão dentro da etiqueta senegalesa. Mas o que acontece? A gente vê as crianças desde pequeno, né? Você tem como há toda uma lógica da ancestralidade muito forte, então o respeito com as crianças e com os mais velhos é muito forte.
Então, quando a criança está aprendendo a andar, ela já cola ali do lado do bol, a gente abre espaço para ela e ela vem com a mãozinha dela, porque uma das coisas da infância no Senegal e em outros países que eu tive contato é que a infância existe um incentivo à autonomia da infância, um reconhecimento da autonomia desse ente infantil que não é menor, que não é inferior do que o mais velho. Ele é tão importante quanto. Então, quando ele vem para o bol, ele vai aprender, ele pega a comida senegalesa, ela é muito molhada, geralmente. Sim, Tem muito molho é. e os molhos são maravilhosos. E aí, saudades, inclusive. E aí, Eu tipo, também, né? Porque eu tô isolada aqui, a gente tá seguindo é isolamento verdade. social, então faz um tempo. E aí a gente pega com a mão, né, escorre um pouco desse molho, faz esse bolinho e bota para a boca. Teoricamente eu faço muito bem, mas assim, não faço bem é, na hora. Né? Geralmente me dão uma colher porque estão dizendo, não, Justo, para que tá feio, pega a colher aqui que fica melhor. É Mas, tipo isso. né, e aí o que acontece? Débora falou sobre essa coisa da etiqueta, né, do comer com a mão, e essa coisa da limpeza. E Denise falou uma coisa mais em cima, só para dizer que o companheiro dela ele é guineense, da Guiné-Bissau, e aí ela falando que muita gente negra no Brasil, nos estereótipos sobre a África, acha que ser africano, mesmo nós negros brasileiros, que ser africano é ser desleixado com a aparência, tipo, estou ao natural. Quando a estética, a, a limpeza, a estética, cuidado com os detalhes é muito importante para o senegalês, para o guineense, enfim. Para vocês terem uma ideia, eu vinha com essa lógica brasileira de que All Star tem que ficar sujo mesmo, com o meu tênis, e eu era Mark, Richard, que eram meus amigos com quem eu andava, são senegaleses, eles batiam em cima, Gilson, para de ser sujo. Né? Eles pegavam a esponjinha que eles tinham no bolso e me davam para limpar meu tênis porque aquilo estava feio. Né? E dentre outras coisas mais. Então, comer, colocando em uma linguagem, vamos dizer, antropológica, tem a ver com aquilo que Marcel Mauss, antropólogo dito clássico, né, europeu, branco e tal, chamava de técnicas do corpo, que é aquilo que a gente aprende, né? E é isso que Débora traz sobre, gente, o garfo eu não sei de onde veio, por onde passou não, mas a minha mão eu sei que eu lavei, vocês estão vendo que eu lavei, Exato. né? É outra perspectiva, né, nessa lógica. E aí, só para pensar assim, nesses estereótipos, eu lembro que, dentre outras coisas, as pessoas tinham sempre essa visão do atraso, né? E perguntavam para mim, vixe, internet aí deve ser muito difícil, né? E eu dizia, gente, ó, o 4G aqui está funcionando de boa e eu estou falando com vocês por ele, muito melhor do que seria no Brasil, né? E aí Débora tá Pois lá é. agora usando a internet dela. E eu poderia estar usando meu 4G. Eu estou usando o Wi-Fi porque eu estou em casa, mas assim, se por acaso desse horário de uma live, de uma transmissão, alguma coisa assim, eu estivesse na rua, eu ia usar o meu 3G e com certeza ia funcionar muito bem, obrigada. Eu fui no Débora, Brasil em novembro e eu fiquei louca, porque a internet ela acabava em um dia. Eu pagava caro. o que é que tu mais gosta desse tempo que você está aí? Menino, que pergunta. Eu gosto. Não tem um dia que se passe sem que eu aprenda alguma coisa. Eu sou forçada a ser melhor. Eu sou forçada a ser mais inteligente. Que aí também é outro estereótipo, né? De que o africano é mal informado, de que o africano é ignorante, enfim. E os africanos, quando eu cheguei aqui, aí eu preciso falar somente dos senegaleses, porque eu não percorri a África, mas os senegaleses, eles viram assim, você vai numa cidade do interior, num lugar onde mal tem energia elétrica, e as pessoas fazem assim, não, mas eu fiquei sabendo que essa semana aconteceu tal coisa no Brasil, como é que vocês estão reagindo? Você provavelmente passou pela mesma experiência. Então, as pessoas aqui, elas amam o conhecimento.
tanto conhecimento, vamos dizer assim, conhecimentos gerais, o que está acontecendo no mundo, como história. Você pode chegar para qualquer senegalês e perguntar sobre a história dele, sobre as guerras, sobre a etnia, sobre os movimentos de resistência. Ele vai ter muito prazer em lhe falar. Então, é uma sede por conhecimento muito grande. Aqui, a atividade cultural é muito grande. Então, eu estou o tempo todo vendo pessoas de diferentes backgrounds interagindo, e isso é muito lindo também. A solidariedade é uma coisa assim que é impressionante, é lindo de ver, é lindo de ver. É cada lição que a gente recebe, então nós todos temos histórias aqui de a gente estar no lugar e estar precisando de alguma coisa e alguém ser solidário com a gente, e você também viveu isso, e sem esperar nada em troca. Foi solidário porque viu que alguém estava precisando e fez. Então, assim, isso é. Porque eu posso falar de muitas outras coisas, mas de algo que me mudou mesmo, mudou a essência do meu ser, com certeza foi isso. Foi a riqueza e a solidariedade. Gente, só para dar um exemplo sobre essa solidariedade, né, desses causos meus no Senegal, no dia que eu cheguei, né, eu fiz amizade dentro do avião, né, com Ibrahima Diop, que eu até comentei com o Gana Njai, foi o primeiro senegalês que eu conheci ao vivo, né. Ibrahima é um seré, né, ele é empresário, ele é engenheiro civil e dono de uma empresa, Serex, aí no Senegal, né, e se orgulha, inclusive, de ser um engenheiro civil que emprega senegaleses e tal, porque a gente tem um problema no Senegal, né, com os tubabe, né, e como que eles não empregam muitas vezes senegaleses, trazem gente de fora, mas não empregam senegaleses. Já por conta dessa coisa do racismo mesmo, vamos colocar desse jeito, né, de achar que são melhores. Não tem como passar pano, é racismo mesmo. Exato. E aí o Ibrahim Diop, ele é, foi falando comigo com uma paciência gigantesca, gente, porque se hoje eu não considero que eu falei um francês tão bem, imagine isso há 3 anos atrás, chegando no Senegal, né, com um francês muito pior do que o que eu tenho hoje. E aí o Ibrahima com uma paciência gigantesca, mas conversando, curioso, querendo saber, né, de mim. Eu cheguei no Senegal sem número de telefone do Mark, que era quem ia me receber, sem um bocado de coisa, e sem conseguir falar com um policial para entrar no país. O Ibrahima falou com o policial, eu entrei, o Ibrahima esperou a minha mala chegar, que não, a minha bagagem aparecer, que não apareceu, né? Terminou que as pessoas que tinham que me esperar, houve um desencontro, ninguém estava me esperando em Dakar, e Ibrahima me colocou no carro dele, me levou para um hotel, pagou o hotel, comprou comida para mim, me deu café da manhã e me levou para a empresa dele até que Richard me encontrou e me levou para casa, onde eu ia morar durante aquele tempo. Então, assim, isso não é um caso isolado. Não, não Né? é. E aí, Débora, eu fico aqui pensando, gente, sem querer criar nenhum estereótipo aqui, né, sobre o que é ser nordestino no Brasil, sobre o que é ser do Sudeste e tal, mas eu me pego pensando várias vezes se essa, se esse lugar da solidariedade que a gente encontra aí não é um pouco, não se parece um pouco, em alguma medida, daquilo que as pessoas falam sobre nós aqui no Nordeste. Não sei se tu acha que tem alguma possibilidade da gente fazer uma ligação com isso, não sei. Super, super. Eu acho que tem influência. Todo mundo sabe que o Nordeste, né, é a região mais negra do Brasil. E isso está muito marcado na raiz da gente. Essa honra para quem vem de fora, né? Essa coisa de receber o hóspede bem, com honra e com cuidado, e ser solidário mesmo com quem você não conhece, a boa fé que a gente tem, né? De se abrir, de receber e de colocar no meio da família, fazer, já é da família. Eu acho que sim, eu acho que tem tudo a ver. E assim, Débora, falando em família, né, é inevitável pensar em Senegal e em outras regiões africanas. Gente, quando eu falo assim, é o cuidado da gente não
generalizar, né? É, é. Mas existem coisas que, inclusive, Débora me chamou a atenção para isso e outros irmãos em África me chamaram a atenção também depois. Que assim, existe sim coisas que os africanos chamam é, de coisa de africano. Existem coisas que, pelo menos na África subsaariana, existem características que as pessoas chamam atenção. Não, isso aqui é coisa de africano, né? E Uhum. aí, Débora, por exemplo, me chamou atenção sobre a, o dashiki, né? Sim, Que é um tema específico, que é o que mais a gente conhece aqui no Brasil, que é um tipo de tema das estampas de roupas mais utilizadas. sim, é um negócio que faz assim, né? Muita gente aproveita para fazer o desenho da gola, né? Muita gente Isso, usa camisa para fazer assim, e no meio tem umas estampas com diferentes cores. é, e, é, e aí, tipo, a gente tem isso como exemplo, mas também a, essa lógica da solidariedade, essa lógica da infância. Mas uma coisa que me chama a atenção, Débora, que eu queria que você falasse um pouco, é sobre o lugar da mulher na lógica senegalesa, né, que a gente entende, né, certas violências de gênero e tal, tudo mais, mas também um lugar central que a mulher ocupa. Eu queria que tu falasse um pouco como foi para você isso aí. Então, eu a mulher aqui, claro que é que nem você falou, né? Existem inegáveis violências de gênero. A gente não tem como negar isso. E aí a gente precisa acreditar. Não é que tudo seja culpa do colonialismo, não, mas quase tudo, né? A gente, a gente precisa acreditar isso, há uma destruição mesmo das origens, das raízes, enfim, há um processo genocida, não só fisicamente, né, não só em se tratando de vidas, mas também cultural. Mas se a gente vai buscar fundo mesmo nas raízes e no que as pessoas aqui acreditam, a mulher, ela tem o poder porque ela traz a vida. Aqui já foi há muito tempo atrás, já foi uma cultura de matriarcado. Então a mulher, ela é quem tem os olhos espirituais, ela é quem vê as coisas, ela é quem entende, ela que tem esse poder de cozinhar. Então cozinhar, originalmente falando, ele não tá, o ato de cozinhar ele não está ligado à subserviência, mas ele está ligado a poder. A cozinha é da mulher e aquele ali é o lugar de poder dela. É um processo místico, né? Preparar, alimentar, trazer vida, se doar e educar os filhos, enfim, tem toda essa coisa do domínio da mulher celular e era para estar muito bem dividido esse processo dos papéis. Houve aí um desequilíbrio no meio do caminho. Eu pergunto isso, Débora, porque assim, é, mesmo com toda a violência do colonialismo, comentaram aqui que, né, os senegaleses no sul do país sentem muito essa diferença é, da falta de solidariedade lá, né? Sim, E a aí, gente ouve muito falar. uma coisa que eu ia, porque atualmente, gente, só para nível de